Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, né, que a pessoa for ver essa live. Isso na verdade não importa, né? É que é o meu costume. Eu faço normalmente pela manhã esta live do sábado. Então hoje é dia 13 de janeiro de 2024. E o assunto hoje é aparentemente um tanto quanto abstrato. Veja bem, aparentemente. Aí eu já quero que você comece a pensar. Será que é isso que eu estou falando? Sobre filosofia. Eu estou retomando alguma coisa de algumas leituras filosóficas e então estou compartilhando hoje essa parte com vocês. Provavelmente em algum outro momento eu farei alguma sequência. Eu já falei até de filosofia neste canal, né? Seja no Facebook, seja no YouTube. Falei alguma coisa. Só buscar aí nos vídeos aí que você vai encontrar. Mas a questão, eu estava lembrando, né? Uma coisa que eu também gostaria de lembrar a quem me assiste é que às vezes eu digo assim, esse assunto eu vou voltar a ele em breve, né? Eu devo falar sobre isso. Mas eu não obedeço essa sequência, tipo assim, aí no próximo live eu já vou falar. Eu espero coletar aqui na minha mente, concatenar, né, organizar as ideias para falar. Então é mais ou menos isso. Eu sei que eu estou devendo alguns assuntos aí. E você que me assiste pode sugerir assuntos, né, nessa área do que eu falo: comportamento, filosofia, educação, meio ambiente, por aí. Então pode sugerir o assunto. Já tem assuntos aqui que eu falo que foram sugestões da audiência, digamos assim. Né? Então é isso. Então, quando em 1978, faz tempo, hein? Eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, eu passei no vestibular para filosofia. E aí, desde que eu falei desta minha escolha, todo mundo ao meu redor perguntava: mas vai filosofia para quê? Vai ficar filosofando, né? E tal. E eu, às vezes eu dava alguma resposta, às vezes eu dizia, porque eu gosto, né? Aí você já encurta a conversa. Mas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, com todas as dificuldades que alguns de vocês até já sabem, já falei alguma coisa, quem já leu algum livro meu, já fiz alguma menção a isso. Então, eu sempre fui inquiridor, né? Perguntador, nesse sentido assim. Não aquela coisa bem infantil, né? Que é isso? Não sei o que lá, não. Eu sempre fui inquiridor, principalmente a partir aí, até da minha pré-adolescência. Na época não existiam essas divisões, né? A partir aí de 10, 11 anos aí, que eu já estava estudando e estava lendo muito, sempre eu li muito, então eu já tinha um monte de perguntas, né? Por que o mundo é assim? Por que é assim? Essas coisas. Os porquês da vida, no bom sentido e profundo. Então, eu decidi fazer filosofia à época. À época eu queria, na verdade, fazer psicologia. Só que psicologia não era um curso para gente pobre, gente que precisava trabalhar, como eu, no caso. Não tinha curso noturno, era tudo diurno, então era complicado. Na época não tinha empregos noturnos como tem hoje. Então era diferente.
Então eu optei pela filosofia. Por quê? Porque eu já vinha lendo, assim, aleatoriamente, eu vinha lendo sobre filosofia. Vinha lendo sobre Sócrates, sobre, né, Platão, Pitágoras, Tales de Mileto e Aristóteles, algumas coisas, tá? Não vinha estudando, não. Vinha lendo a respeito da filosofia grega, que me fascinava e fascina até hoje. Só que, no meio desse caminho, eu já tinha descoberto que para você entender o pensamento filosófico e tal, você tinha que ir às origens. E aí você tinha que ter uma espécie de método para estudar, para ler e interpretar também. Então, por isso, eu optei pelo curso de filosofia, porque era uma forma de eu aprender a pensar de forma mais metódica e mais lógica, digamos assim. Veja bem, eu estava lá quase desempregado, tudo pensando nisso, né? Mas era coisa da minha mente mesmo. Eu sempre fui, nesse sentido, fora da curva. Então, a filosofia, na verdade, existem as pessoas, já dei essas definições aqui, aquela coisa, o que é filosofia e tal, então fica entrando nisso de, sabe, na coisa rasa, né? O que é filosofia, né? No sentido assim de você definir, né? Hoje em dia, principalmente, né, com esse imediatismo, as pessoas querem definições para tudo, ninguém quer pensar. A verdade é que nós somos, hoje em dia, e já faz algum tempo, que as gerações que estão aí, né, essas novas gerações, elas não são gerações pensantes, né? Elas são imediatistas, individualistas, querendo respostas para ontem, sem esforço. Ninguém quer se esforçar. A verdade é essa. Hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, por exemplo, mas ninguém quer trabalhar. Então são coisas que estão aí apresentadas à nossa sociedade. Onde isso vai dar eu não sei. Posso até uma hora pensar sobre isso. Mas se pensar sobre isso, a ideia não é muito boa, no sentido assim de que nós não vamos para lugar algum. Desse jeito, a continuar assim. Com essa liquidez, tudo é para ontem, tudo é para anteontem, imediatismo, consumismo, ninguém quer pensar, ninguém quer ler, ninguém quer ouvir também. Então tem um monte de coisa aí que atrapalha. Mas, então na época, isso aí era os anos 70, né? Finais dos anos 70, final, né, dos anos 70, 77, 78, foi quando eu fiz o vestibular em 78, entrei na universidade. Então, muita gente ironizava, inclusive. Agora vai ficar filosofando, vai ficar pensando, como se ficar pensando fosse algo ruim. Como se ficar filosofando fosse algo ruim. Então era uma coisa muito pejorativa. Você vê, naquele tempo já era pejorativa, né? Isso, então, mas aí eu entrei então na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que é uma das melhores universidades do Brasil, e principalmente nessa área de humanas, né? Era quase a melhor, porque São Paulo, Unicamp, USP eram voltadas muito para outras coisas e tal, né? Outras ciências também, por aí. Então, eu vou entrar pegando a carona aqui num livro que chama-se, veja bem o livro, você pode encontrar inclusive PDF na internet, se você quiser saber mais, da Marilena Chaui. É uma filósofa, né, paulista, já de muito tempo, né, nessa área, nessa batalha, porque ela sempre procurou trazer a filosofia para o campo mais popular, mais inteligível, né, para as pessoas melhor entenderem. Então, tem um livro dela que chama-se
Convite à Filosofia, ou Convite a Filosofar, né, da Marilena Chauí, que tem PDF na internet, é só procurar, tá certo? Ela é uma professora de filosofia, uma pensadora, etc. Uma das mulheres mais inteligentes do Brasil, né? De muito tempo, tá? Então, eu vou pegar carona nessa obra dela para comentar algumas coisas, né? Algumas coisas a respeito para embasar para vocês isso, para que vocês sintam a importância da filosofia. Meu objetivo é esse, né? Importância. As pessoas, se falar assim a grosso modo, a filosofia está na raiz de toda a ciência. Porque se não houvesse a filosofia, as pessoas, né, lá atrás, principalmente a filosofia clássica grega, tá? O pensar ele é vasto. Não é pensar só sobre uma coisa. Então você pensa sobre medicina, você pensa, né, sobre história, você pensa sobre psicologia, você pensa sobre tudo, na verdade. Até espiritualidade. Tudo isso, os pensares, são inúmeros pensares que começaram com a filosofia grega, que, um pouco de história, né? A filosofia grega, né, ela se divide entre os pré-socráticos, que são antes de Sócrates. Tem gente que nem sabe que tinha filósofo antes de Sócrates, mas tinha, tá? Então ela começa na chamada escola jônica, que é de uma região lá da Grécia. E a filosofia grega, né, assim, historicamente, ela tem o seu princípio, você veja bem, com um matemático. Era um filósofo e matemático chamado Tales de Mileto. Você já ouviu falar, né? Quem já estudou matemática, por exemplo, deve saber, né, de Tales de Mileto, assim como de Pitágoras, que também era um filósofo e matemático também, certo? Então, a partir do Tales, existiram, né, inúmeros filósofos. Os nomes, vou falar alguns, como Anaximenes, ou Anaxímenes, Anaximandro, né? E por aí vai, tá? Outra hora eu posso falar mais sobre esse monte de gente, que é um monte. Então começou-se aquela indagação, né? Era uma indagação inicialmente muito baseada na natureza. Então, o que é o tempo? O que é isso? O que é aquilo? Então começou assim, da onde vem o tempo, né? Como surgiu a vida, o que é a vida, etc. Então tudo isso são questões levantadas inicialmente, veja bem, isso antes de Cristo, tá? Foram levantadas pelos filósofos gregos. Tá? Então o pensamento vem avançando nesse tempo, né? Com essas figuras que eu falei. Tem mais gente, né? Como Heráclito, Demócrito, etc. Então é muito. Então, e daí depois tem os pós-socráticos, quer dizer, ficou dividida a filosofia grega, ficou dividida entre antes de Sócrates e depois de Sócrates. Tipo, antes de Cristo, depois de Cristo. Aliás, o Sócrates era um espírito elevadíssimo, né? Na sua estirpe. Era um espírito elevado demais da conta para a época. Aí que ele acabou sendo condenado e morto, né? Mal julgado, condenado e morto, né? Meio similar ao que aconteceu com o Cristo. Então,
Aí, a filosofia, então, tinha filósofos que já pesquisavam além do pensamento, além do entendimento, etc. Eles pesquisavam, né, a origem das coisas e o fazer, né, por que acontecia e tal. Né? Então tem até, né, o pai da medicina, por exemplo, né, ele era também filósofo, só que ele caminhou para o lado da medicina. Né? E assim como outros tantos. Não dá para dizer, por exemplo, que Sócrates não bebeu da filosofia, que Freud não bebeu da filosofia, né? Que Jung, esse certamente bebeu da filosofia, e outros tantos pensadores que vieram depois, pensadores de diversas áreas, né? Como, por exemplo, Isaac Newton, né? Foi pegar assim o René Descartes, né? E se vai pegar um tanto, né, gente? Se eu ficar falando só disso, né, vou até o fim, né? Quer dizer, muitos outros pensadores que vieram influenciar mais a humanidade de forma geral, historicamente, tá? Né? Principalmente na Europa, beberam da filosofia grega. Não tem como negar isso. Pode discordância na filosofia é natural. Tem gente que acha que, mas tem um lá que falou não sei o que e tal, do Sócrates, falou do Platão, falou. Normal na filosofia. O pensar é livre e a expressão é livre. A expressão é livre não no sentido de hoje, que hoje tem gente que leva a liberdade de expressão para outros lados. Uma hora até eu vou falar sobre isso, liberdade de expressão. O que é isso, né? Está tudo confuso hoje em dia e já faz um tempo. Tem gente que acha que liberdade de expressão é xingar a mãe do outro, né? Falar palavrão, inventar mentiras, fake news, etc. Isso é liberdade de expressão. Né? E não é, ok? Mas, então, aí a Marilena, ela tem a questão da pergunta, o que é filosofia? Ela diz o seguinte: a decisão de não aceitar como óbvias e evidente as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Então, essa atitude filosófica é isso, tá? É você não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, ideias, fatos, etc., né? Comportamentos, valores, tudo isso que acontece na nossa vida, não aceitar isso gratuitamente, sem pensar, sem analisar, sem perquerir, né? Como a gente diz, quer dizer, sem investigar. Tudo isso é filosofia. Então a pessoa que é questionadora, veja bem, esse questionamento é no bom sentido, tá? A pessoa que quer saber mais, ir mais fundo em tudo aquilo que a rodeia e sobre ela mesma, inclusive, sobre a vida, etc., ela já está fazendo filosofia. Então, não, a filosofia não é uma coisa assim tão escanteada da realidade humana. O filósofo fica lá pensando, né, e tal, elaborando essas coisas assim. Muita gente faz, falar a verdade, muita gente enchia o meu saco quando eu estava estudando filosofia. Tá? Agora ele só fica pensando, não tinha nada a ver. Eu tinha que ralar, eu tinha que estudar, trabalhar o dia inteiro, estudar de noite e tal, né? E estudar de quando desce, né? Finais de semana. Na época a gente estudava mesmo,
Então tinha que ler 1000 livros e tal. Tinha uma época que eu praticamente morava na biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que tinha, lá tinha na época era o prédio antigo, ficava no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, a Fafiche, que todo mundo já ouviu falar, fala todo mundo os mineiros, principalmente de Belo Horizonte, né, que já estudaram por lá. Então, lá tinha 2 bibliotecas. Tinha uma biblioteca que era geral, da faculdade toda, né? Porque lá era faculdade de ciências humanas, etc. Tinha outros cursos, sociologia, política, etc. E tinha a biblioteca da própria faculdade de filosofia. Então eram 2 bibliotecas. E eu vivia perambulando entre essas bibliotecas, uma hora lendo isso, lendo a Odisseia, lendo a Ilíade, lendo as obras de Homero, todo mundo, né? Eu lia muito, né? Tinha que ler. E não era só ler, né? Era ler e estudar e interpretar, porque você tinha que apresentar seu pensamento nas aulas. Não era assim, você ficava lá de boca aberta olhando para o professor, certo? Então, dito isso, a filosofia está presente em todos os momentos, né, da nossa vida, queiramos ou não queiramos, porque sempre há alguém elaborando um pensamento a respeito de algo, uma resposta a respeito de algo. Sempre há isso. Então, a gente precisa ter essa ideia de que a filosofia é utilíssima o tempo todo na nossa vida. Sempre que você estiver pensando a respeito de algo, inquirindo, querendo saber mais, querendo saber por quê, você está fazendo filosofia, certo? Então, ainda diz a Marilena que quando perguntado, né, para um filósofo, né, o que era, para que filosofia, ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Entendeu? Quer dizer, a filosofia ela é um estímulo ao pensamento investigativo, o pensamento racional, tudo isso, né? Você tem que saber, né, sobre a vida, sobre o que acontece e tal. Existe uma questão, até eu falei uma vez, que eu disse assim: pessoas comuns não pensam. Teve gente que não gostou disso. Mas esta é a verdade. Pessoas comuns não pensam. Elas seguem a manada. Os outros pensam por elas. Isso é horrível, isso é ruim. Os outros pensarem por você, né? Então a filosofia, entre tantas coisas, ela é um chamamento a você pensar por si mesmo, a não aceitar as coisas prontas. Porque a gente aceita muito, né? As pessoas aceitam muito, as pessoas comuns aceitam quase tudo. Mentiras, fake news, tudo que aparece na televisão para elas é verdade. Elas não inquirem isso tudo, elas não se perguntam: será que isso é verdade? Ah, eu vou investigar, eu vou ler, eu vou pesquisar. Hoje tem jeito para pesquisar, né? Então tudo isso, falta filosofia na vida das pessoas nesse sentido, da inquirição, né? Porque senão você vive que nem um cordeirinho, né, que vai direto para o matadouro aí, sem nem pensar. Então é isso. A segunda, veja bem, aí isso é uma síntese, tá? Então, a primeira característica da atitude filosófica, né, ela aparentemente é negativa.
Veja bem, aparentemente ela é negativa. Por quê? Porque um dizer não ao senso comum. Então, a atitude filosófica, ela requer, na verdade, que você diga não ao senso comum. Aquilo que todo mundo diz que pensa, sabe? Aquela coisa da opinião pública, o senso público, etc. Essas coisas que eles tentam pôr na sua cabeça, né? É um dizer não, por exemplo, aos preconceitos. Porque quando você recebe as ideias, isso são conceitos, mas são preconceitos porque alguém preconcebeu isso. Alguém preconcebeu essas ideias e passou para você. Se você quiser embarcar, você embarca. Muita gente faz isso, né? Aos prejuízos. Prejuízos é juízos que são feitos, né, anteriormente, né? Pré-juízos, quer dizer, um juízo antes do juízo. Aos fatos, às ideias da experiência cotidiana, o que todo mundo diz e pensa, tudo que está estabelecido, é assim que as pessoas, não, isso aí já está estabelecido, né? Quer dizer, você então, então tá bom, amém, amém. Então você vive dizendo amém para um monte de coisas que você deveria inquirir. Será isto verdade? Será isto real? Teria que estar se perguntando, se você fosse uma pessoa pensante e não uma pessoa, né, aceitante, nesse sentido, aceita tudo, ok? A segunda característica da atitude filosófica, ela é positiva, né? Porque o que ela é? Na verdade, essa questão de negativo e positivo aqui, tudo é muito relativo, né? Na verdade, porque todas as posturas de dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, na verdade, né, modo de inquirição. Nem digo que seja negativo isso, né, nesse sentido, mas é negativo no sentido da atitude, né? Eu não acredito nisso, certo? Por causa desse não aí. A segunda característica é o que é, digamos assim, parte do campo positivo, porque é uma interrogação sobre o que são as coisas, os fatos, as ideias, as situações, os comportamentos, os valores e nós mesmos. Há uma interrogação sobre tudo, né? É aquela história, se você pensar bem, a primeira parte, quando você diz não ao senso comum, aos preconceitos, etc., você está questionando, né? Está perguntando, mas o que é verdadeiro? Que ideias são essas? Que situações são essas? Que fatos são estes, etc. Que valores são estes? E quem sou eu, por exemplo, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Então é uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós mesmos. A gente não tem essa característica, o ser humano, a maioria não pensante, não tem essa característica de se perguntar sobre si mesmo. Quem sou eu, o que eu sou, né? Etc. Então é também uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós. Uma interrogação sobre como tudo é assim, não de outra maneira. O que é, por que é e como é. Essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. A face negativa e a face positiva que eu citei aqui, segundo a Marilena, ela diz, constituem
aquilo que chamamos de atitude crítica e pensamento crítico. Então, vejo vocês que filosofia é uma coisa que a gente precisa, às vezes, digamos assim, pensar mais para valorizar mais, certo? Porque a maior parte das pessoas foram educadas a não questionar praticamente nada, a maior parte. E hoje em dia, esse povo que está aí, o povo jovem, etc., eles também não questionam. Eles gritam, xingam, etc., mas não questionam, né? Com alguma profundidade. Essa é a questão, porque cada vez nós estamos ficando mais rasos. Essa é a questão. Ok? Entenderam? Então, com a atitude filosófica, inicia-se indagando. Veja bem, se você quer trabalhar a questão da filosofia com você e com o mundo, ela inicia-se com indagações. O que é, como é, por que é, até para que serve. Né? Tem coisas, às vezes, a gente tem que perguntar, para que serve isso? Para que serve essa ideia, por exemplo, né? E essas perguntas, elas têm que ser feitas dirigindo-se ao todo, ao mundo que nos rodeia, os seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam, quer dizer, perguntas sobre a essência da coisa, a significação, ou a estrutura, ou a origem das coisas. Esse é o pensar filosófico, não é pensar por pensar. E não é pensar apenas para discordar, né? Porque também isso é corrente hoje. Pensar para discordar. Também não é isso, né? A gente não... né? A gente não isso aí não acrescenta nada, certo? Esse pensar, veja bem, esse pensar, ele, digamos assim, é um pensar, o pensar, na verdade, filosófico, é um pensar, vou falar uma palavra aqui para você entender, é um pensar mais concreto, no sentido de objetivo. Não é, como eu disse, não é pensar por pensar, é pensar, indagar com alguma finalidade, de preferência uma finalidade positiva. Essa é a questão. As indagações, então, da filosofia, do pensar filosófico ou do atuar filosófico, ela tem que ser realizada de um modo um tanto quanto sistemático, sabe? Você tem que, digamos assim, embarcar numa certa lógica, porque também querer saber as coisas para não fazer nada, para que serve? Só para falar para os outros, né? Porque é o que muita gente faz. Então, não é isso. A filosofia, ela trabalha com alguns enunciados precisos, né? E rigorosos, né? Exige, na verdade, uma fundamentação racional do que é enunciado e pensado, quer dizer. Então você tem que pensar, mas embasar o seu pensamento. Por isso que tem que obter sempre mais e mais e mais conhecimento. A fundamentação racional do que é enunciado e pensado.
Assim é que funciona a reflexão filosófica, né? Ela pode, assim, ela pode fazer com que nossa experiência cotidiana, essa reflexão filosófica, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmo, de si mesmas, né? Não se trata de dizer eu acho que, mas de poder afirmar eu penso que. Aí, gente, eu não vou falar o tempo todo sobre, né, esse assunto é longo, mas eu vou falar para vocês essa coisa fundamental, né, que em filosofia não se trata de dizer eu acho que, mas poder afirmar eu penso que. Porque existe hoje, entre aspas, a filosofia do achismo. Onde que as pessoas sempre estão achando. Você já deve ter observado, né, nos políticos, essas pessoas que vivem dando entrevistas, participando de debates, etc., e até mesmo hoje de podcasts, etc. Se você observar, a maior parte dessas pessoas falam o tempo todo, eu acho que. Eu acho que. Quer dizer, o tempo todo, é o achismo. É diferente. Eu penso que. Quando você diz eu penso que, é porque você pensou racionalmente, você analisou. Eu penso que poderia fazer-se muito, muito, muito mais pela educação no Brasil do que se está fazendo. Falando da realidade. Eu penso que poder-se-ia fazer muito mais pela educação no Brasil do que se está fazendo. Muito mais, com muito mais qualidade, com muito mais definições claras, pedagógicas, etc. Sem esse ranço, se é de esquerda, se é de direita, essas baboseiras aí, né? Então, eu penso, né? Não estou achando, eu penso. Eu acredito nisso, né? Eu acredito. Então, quando eu acredito, quando eu penso que, é porque eu já pensei a respeito, eu já analisei, eu já observei, eu já absorvi o que está aí, eu já estudei. E a observação é uma forma de estudo. Entendem? Isso que eu falei sobre educação é sério, tá, gente? Não estou dando exemplo, não. É sério. Eu penso isso. Eu penso que poder-se-ia fazer muito mais e melhor pela educação no Brasil. Atualmente eu estou falando. Estou falando do governo passado, etc. Estou falando atualmente. E esse atualmente ele já vem de muito tempo, porque já mudou o governo A, B, C, D, e fica só discurso, e a educação em sua essência não melhora a qualidade. Vejo bem? Entenderam bem? Então, eu penso que, eu não acho que. Achismo não vale nada. Eu, quando estou ouvindo uma entrevista, tal, podcast, assistindo, quando a pessoa fala eu acho que, eu saio fora. Porque achar não é pensar, é só achar. E os políticos, por exemplo, usam muito isso. Eu acho que poderia fazer assim, eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que pode melhorar, mas só acho. Quando você pensa, você tem certeza, você tem convicção. Essa é a questão. A maioria dos políticos não tem convicção alguma sobre qualquer coisa. A maioria, tá, gente? Tem as exceções, mas eu estou falando da maioria, que infelizmente é a maioria. Então,
A questão é eu penso que sempre dá a noção de mais conteúdo e de convicção. Entendeu? Então, o conhecimento filosófico, ele é um trabalho intelectual. Ele não é... Estou aqui pensando. Ele tem objetivos. A filosofia, ela tem objetivos. E a filosofia grega, vejam bem, né, há quanto tempo essa filosofia grega existe, ela ainda continua, né, na verdade, sem muita aplicação, salvo as exceções, no nosso cotidiano de hoje. Por que será, hein? Por quê? Porque, na verdade, o chamado poder dominante, ele não quer que você pense. Ele quer que você ache. Entenderam? O poder dominante, a estrutura de dominação que existe, né? Todo o sistema financeiro, industrial, etc., quem detém realmente as riquezas do mundo e o poder do mundo, poder político, etc., eles não querem que você pense. Então eles não vão estimular a filosofia. Eles não vão estimular o estudo da filosofia. Você vê que lá atrás, na educação brasileira, no currículo, tinha o estudo da filosofia. Sumiu. Quando veio a ditadura militar, sumiu e até hoje não voltou. Por quê? Porque o estudo da filosofia leva você a pensar. E os dominadores, eles não querem que você pense. Você não precisa pensar. Nós pensamos por vocês. Nós sabemos o que é bom para vocês. É assim. Entende? Por isso que eu falei sobre a educação aqui. O conhecimento filosófico, então, como eu disse, ele tem que ser, na verdade, sistemático. Tem que obedecer a alguma lógica, porque você tem que saber onde você quer chegar quando você está pensando. Porque você precisa obter respostas para as questões que estão colocadas, né? Respostas qualitativas, de qualidade. Você quer obter respostas e essas respostas, elas precisam ser validadas. E essas respostas também têm que ser verdadeiras. Elas não podem ser induzidas por questões ideológicas, etc. Sabe? Ela tem que ser natural, digamos assim. O que é difícil no mundo de hoje. Nesse mundo que as pessoas falam, né? O mundo polarizado, né? Na hora eu vou falar também, é tanta coisa que eu vou falar, né? Sobre polarização para vocês. É preciso. A gente precisa evoluir, então precisa entender tudo isso que está acontecendo. E entender essa polarização é fundamental para você não servir de massa de manobra, seja de um lado ou de outro. Porque a melhor coisa é a liberdade de pensar, de se expressar. Mas isso com base, né, em valores fundamentais. E a verdade é um valor fundamental. Ok, gente? Então vamos ficar aí hoje falando um pouco de filosofia, deixar para vocês pensarem. Você pode comentar qualquer coisa que eu falo aqui, né? E pode sugerir, né, um outro assunto, uma extensão desse assunto, etc. Tá? Eu deixo aí para você com muito afeto.
Porque o meu trabalho aqui é um trabalho de afeto, é um trabalho de compartilhamento, de fraternidade, no sentido do conhecimento e das vivências, de compartilhar as vivências, as experiências, etc. Ok, gente? Então, tudo de bom para vocês, né? Paz e luz para todos e cuide-se bem por aí.